Sejam muito bem-vindos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, ao Evangelho desta quarta-feira, dia 25 de setembro. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Unidos nesse amor de Cristo, ouçamos agora com atenção o Santo Evangelho da liturgia de hoje. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 9, versículo do 1 ao 6. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. Disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo cura em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2 e dava a eles autoridade sobre os espíritos impuros, de 2 em 2, como se fossem testemunhas de uma verdade, perante um mundo que não a conhecia. Evidentemente, a verdade era o reino para o qual deviam se preparar com a nova mentalidade. A autoridade sobre os espíritos impuros ou imundos é como o carimbo da divindade ao dominar os que na época se consideravam seus inimigos e triunfadores na luta entre o bem e o mal. O triunfo sobre eles indicava que o seu reino estava no fim, e um novo reino prestes a ser instaurado, o reino da luz, da verdade e do bem em nome de Jesus, o representante do Deus vivo. Lucas, em lugar paralelo, expressamente fala de proclamar o reino de Deus. O envio de 2 em 2 era próprio do tempo, pelo que dizia respeito aos mensageiros, enviado para atestar uma mensagem. Também podemos ver nessa situação uma oportunidade para o mútuo apoio em situações difíceis. Jesus, no início de sua escolha, chama de 2 em 2 os irmãos pescadores. Os espíritos imundos, cremos que essa autoridade era para fazer calar os mesmos, como Jesus fez na sinagoga de Cafarnaum, ou expulsá-los, como no caso da sogra de Simão, pois era considerada essa doença como causada por um espírito. Os enfermos que curam eram os indispostos, para distingui-los dos que estavam mal e dos débeis. Não cremos que existia uma diferença real entre os termos que expressam a mesma realidade, a doença, e ordenou a eles de modo que não tomem para o caminho, senão unicamente bordão, nem alforge, nem pão, nem cobre na cintura. Mas tendo atado as sandálias e não vestissem 2 túnicas, as ordens eram positivas: bordão, sandálias e uma túnica, coisas necessárias para o caminho, pois nunca se caminhava descalço, e um bordão era necessário, tanto para se apoiar naqueles caminhos rudes e difíceis, como arma defensiva contra os bandidos. Uma túnica é o mínimo que devia cobrir o corpo nu, ou seja, o necessário. As ordens negativas eram: não levar o alforge, que correspondia não ao cesto onde os judeus carregavam as provisões, especialmente o pão e o vinho em sua peregrinação para Jerusalém, mas ao embornal dos mendigos, que muitos missionários ambulantes levavam em suas missões. Também impede o dinheiro que era carregado numa bolsa na cintura, ou dentro da faixa com que se atava a túnica ao redor dos rins. O texto de Mateus fala de não possuir ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola de provisões para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão. Lucas diz que ordenou não tomar nada para o caminho, nem bordões, nem embornal, nem pão, nem prata, nem 2 túnicas por cabeça. Dos textos vemos que não coincidem nos detalhes, especialmente Mateus, para quem o bordão e as sandálias eram tão descartáveis como os alforjes,
e a túnica sobressalente. Os enviava com recursos, até menores que os que tinham os mendigos, os mais pobres, para indicar que o seu trabalho missionário não dependia dos valores humanos, mas da confiança que a ele deviam. Ao jovem rico, manda dar tudo aos pobres para segui-lo. A pobreza era uma das características de Jesus, que não tinha nem onde reclinar a cabeça. Se nas ordens anteriores era o caminho que ditava as condições de pobreza para evitar se enriquecer com o pretexto da missão, agora coloca os discípulos como hóspedes gratuitos daqueles que aceitavam o Evangelho. Caso não sejam recebidos, Jesus anunciava o que deve ser feito, profetizando que tal cidade teria um fim ainda pior do que foi dado às cidades que representavam no mundo antigo dos judeus, o pecado propriamente dito. E todos que não vos receberem nem vos ouvirem, saindo dali sacude o pó sobre os vossos pés para testemunho. Em verdade eu vos digo, mais tolerável será no dia da condenação para os de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Era costume entre os judeus em cada cidade haver o encarregado que se ocupava da comida e vestuário dos peregrinos. Sacudir o pó das sandálias era um gesto que o israelita fazia ao voltar de terra pagã, dado que a terra participa do caráter dos seus habitantes. Despedir-se dos ímpios, comportar, libertar-se também de seu pó. Sacudir o pó das sandálias não era uma maldição, mas um testemunho de que tal cidade era comparada com a cidade pagã. Mas o final dessa cidade de seu povo será o mesmo que Jesus anuncia contra as cidades em que tantos milagres foram feitos e que não se converteram. Se o destino das cidades é igualado, também é igualada a missão dos apóstolos e a missão de Jesus, e tendo saído pregavam para que se convertessem. Embora Marcos não tenha narrado como Mateus, que foram enviados para proclamar que o reino estava às portas, ou como Lucas diz, para proclamar o reino de Deus e curar os doentes. Agora Marcos nos dá uma ideia de qual era o fim da missão apostólica. O arrependimento foi uma constante da pregação do Batista, do início da pregação de Jesus aos judeus, da proclamação de Pedro, logo após a manifestação de Pentecostes. Mas quando se dirigem aos pagãos, só pedem a fé, e lançavam muitos demônios, e ungiam com óleo muitos adoentados e saravam. As curas eram base da conversão ao evangelho dos cidadãos presentes. Reflita sobre isso, meus irmãos. Que todos vocês tenham uma quarta-feira abençoada por Deus.